Você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã abençoada, dia 10 de julho de 2009, é uma sexta-feira. Abra a sua Bíblia em Apocalipse 18. Apocalipse 18, a partir do versículo 1. Tema da nossa mensagem, justamente Apocalipse 18, e o título, Estudo do Apocalipse, parte 35. Estudo do Apocalipse, parte 35, Apocalipse 18, a partir do versículo 1, que diz assim: E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E chamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Até aqui, por enquanto, em nome de Jesus. Nesta manhã, nós entramos no capítulo 18. O capítulo 18 é o capítulo que antecede a volta de Cristo, que nós veremos no capítulo 19. Quem acompanha sabe, nós estamos numa sequência, e isso aqui apresenta o império da besta, o império do anticristo. Tanto o capítulo 17 quanto o 18 tem a ver, um contexto é bem semelhante. Por quê? Aqui, na verdade, fala de Babilônia. Só que a Babilônia é exemplo de oposição a Deus, é exemplo de oposição à igreja, ao povo de Deus, e por aí vai. Ao longo da história, sempre Babilônia indica isso. No capítulo 17, nós trabalhamos em cima de uma oposição religiosa. Essa é a Babilônia religiosa, vai passar todo o seu poder para justamente o anticristo. Já no capítulo 18, nós temos um outro sentido. O 18 apresenta a Babilônia num sentido político e comercial. O sistema é tríplice, é religioso, político, comercial. O capítulo 18 mostra a ostentação da Babilônia comercial e política, mas que também vai cair. É um sistema. O sistema do anticristo vai dominar o mundo durante a tribulação, a grande tribulação, mas ao final o império do anticristo vai cair. Por que vai cair? Porque a volta de Cristo é justamente para sentenciar, para julgar a Babilônia, que é o império do anticristo. E aqui você vai trabalhar pelo menos com 3 capitais importantes. A princípio uma é Roma, a outra Babilônia, o local mesmo da real Babilônia, que já foi destruída várias vezes, inclusive pelo exército do Senaqueribe, em tempos antes da dominação da Babilônia, e tem que ir na história, por fora aí é muita coisa. E nós temos uma outra capital que a princípio, em determinado momento, deve ser a própria Jerusalém, porque ele vai trabalhar com a capital religiosa, que deve ser Jerusalém, uma capital comercial, que é Babilônia, e uma outra capital, que é a capital política, que deve ser, a princípio, a capital de Roma. Mas isso tudo é especulação. O certo é, todo o sistema da Babilônia é o sistema do anticristo, só que esse sistema vai cair. Esse sistema tríplice de religião, de política e de comércio vai cair. Por isso que aqui no versículo de número 1 ao 3, como nós lemos, aqui diz que um anjo, ele vem anunciar isso. E esse anjo que tem poder, aqui diz iluminado com a sua glória, e isso significa que ele é um representante de Deus, é o que seria no Antigo Testamento chamado de anjo do Senhor. Ele aparece com grande glória, grande resplendor, e clama fortemente dizendo: caiu a grande Babilônia, ou seja, caiu o império do anticristo, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda. Isso aqui dá a entender que quando uma cidade era destruída, aquela cidade virava automaticamente fonte de quê? De animais selvagens. Os antigos entendiam que ali habitavam os espíritos e etc. Então essa linguagem, ela é figurativa antiga, mas aqui simboliza que a grande Babilônia, quando cair, ela será marcada pelo grande foco dos demônios e dos espíritos imundos. Porque diz no versículo 3, porque todas as nações beberam do vinho da sua ira. Isso quer dizer que todas
as nações, elas iam e vão se prostituir diante dessa Babilônia, como foi no passado, como foi na época do Império Romano, como será no período do Anticristo e como é hoje de forma indireta. Aqui diz que os reis se prostituíram com ela e vão beber da ira dela. Por quê? Os reis, automaticamente, eles fazem parte do mesmo sistema da Babilônia. Os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Olha, se você pegar hoje o sistema papal, o sistema romanista, juntamente com outros sistemas que são paralelos, são o foco da abundância, justamente de idolatria, de prostituição espiritual, e é um sistema vicioso. É um sistema que faz com que as nações do mundo vivam e permaneçam em cima disso. Isso quer dizer que o diabo, através do seu filho, ele vai dominar o mundo, sim, e ele vai ter controle sobre todas as áreas, tanto a área política, que é o domínio dos reis, quanto a área comercial, que é justamente o domínio do sistema mundial. Eu creio que você já deve estar vendo isso. A unificação dos bancos, a unificação da moeda, o controle dos cidadãos do mundo, isso tudo está acontecendo, porque fazem parte do sistema que vai acontecer no período da grande tribulação. Mas quando o império do anticristo estiver na pompa e estiver em cima, Deus ele vai julgar, e o cálice da ira do Todo-Poderoso será derramado sobre não somente o anticristo, mas sobre todas as nações. Mas nós não, querido, nós não fazemos parte disso, nós não compactuamos com isso, porque nós servimos somente aquele que vive e reina para todo sempre. Portanto, nessa manhã saiba, Babilônia vai cair, o império do anticristo vai cair. Quando cair, sim, nós veremos a grande diferença, porque vai cair no momento em que Cristo vier para a terra, para justamente acabar com o império do anticristo e estabelecer o seu reino milenial, que será o verdadeiro reino de paz, que fará mudança em toda a face desse planeta, e nós teremos a verdadeira paz. Tema Apocalipse 18, título Estudo do Apocalipse, parte 35, versículo de número 4 ao 6. Primeira divisão da nossa mensagem, olha, a retirada do povo de Deus. Veja bem, quando Babilônia vai cair, Deus, ele sempre faz a diferença. Por isso que aqui você vai ver um alerta a que o povo de Deus saia de Babilônia. Eu vou explicar isso aqui, vamos no 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Vamos entender? Aqui quando fala sai dela, povo meu, você vai falar, mas como é isso? Povo meu, mas não aconteceu arrebatamento? Com certeza. O arrebatamento da igreja acontece antes do período da grande tribulação. Mas durante os 7 anos da grande tribulação, você vai haver pregação na terra, você vai haver mudança na terra, e você vai ter muita gente ainda envolvida no sistema. Só que quando fala sai dela, povo meu, esse sempre tem um sentido passado, presente e futuro. No passado que já aconteceu. E sempre Deus manda sair o povo dele do meio daquilo que não lhe agrada. Quando acontece hoje a mesma coisa, Deus fala contigo, porque às vezes o sistema é de Babilônia e você tem que sair, você não pode permanecer. E tem mais, no futuro, no meio de toda aquela tormenta, Deus, ele vai através do seu anjo, que simboliza o próprio Deus, mandar o seu povo sair do meio de Babilônia, porque Babilônia será arrasada. Isso quer dizer que aqueles que viverem durante o período da grande tribulação não poderão entrar no sistema do anticristo, porque automaticamente estarão selando os seus destinos eternamente falando. Diz no versículo 5, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Quando você pega Babilônia, Babilônia vem de Babel. E Babel, você sabe que foi a famosa torre construída por Nimrod, lá no capítulo 11 de Apocalipse. Lembra da confusão das línguas? E o motivo da construção da torre era justamente o quê? Chegar aos céus, fazer o nome grande. Esse plano de Nimrod lá atrás é o mesmo plano do anticristo, é o mesmo plano do diabo através dos séculos. Por isso que diz que os seus pecados se acumularam até o céu. É uma forma de identificar a Babilônia com a antiga Babel, que é significado de confusão. Babel significa confusão. Então, na verdade, quando você pega isso, mostra a punição do império do anticristo, que é a Babilônia, nesse sentido aqui propriamente, o sentido político, comercial, porque o religioso já passou
no 17, aqui mostra que Deus vai sentenciar, no 6 diz, tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, ou seja, ela entrega justamente a abominação e ela vai ter a recompensa dessa abominação, ó, e retribui-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Vamos entender isso aqui. Como o império do anticristo é oposto a Deus e a todos os que seguem a Deus, então na verdade você vai ter o quê? Uma oposição ferrenha, uma perseguição inimaginável. Por isso que o período da grande tribulação, e vai ser enfrentado por aqueles que não subiram no arrebatamento, por mais os que vão se converter, as nações e também os judeus, que são o foco central da volta de Cristo, esses sofrerão. Só que aqui está dizendo que eles ou o sistema de Babilônia, a besta e por aí vai, vão receber em dobro tudo o que eles fizeram. Ou seja, eles deram de beber às nações, eles oprimiram, mas eles vão receber exatamente em dobro, porque Jesus, quando voltar, vai punir e sentenciar justamente aquele sistema. Querido, não se engane. Tudo aquilo que fizerem contra você, estou partindo agora para o lado normal do momento, tudo aquilo que fazem contra você, Deus está vendo. Tudo aquilo que se levanta e fazem através de mentiras, de calúnias, difamações a respeito de sua pessoa, da minha, da nossa, saiba, Deus não deixa barato. Por isso que, na verdade, você não deve se esquentar com nada, não deve tentar fazer nada, pelo contrário, você deve entender que aquilo que te obrigam a beber, na verdade, Deus julgará. E aquele que se levanta contra o povo de Deus, aquele que se levanta contra um ungido de Deus, uma ungida de Deus, aquele que faz isso, cai nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Por isso que nesta manhã saiba, ainda que você enfrente calúnias, difamações, mentiras, traições e ingratidões, coloque tudo na mão de Deus, descanse no Senhor, porque assim como Babilônia vai receber a sua parcela, todos que se levantam contrário também receberão de Deus, porque o nosso Deus vê tudo e Ele é justo, Ele é juiz perfeito. Tema Apocalipse 18, título Estudo do Apocalipse, parte 35. Segundo lugar da nossa divisão, versículo 7 nesta manhã. Olha, o anúncio da queda de Babilônia. Vê se você entende. O anjo aparece, ele diz que Babilônia vai cair. Antes de cair, ele fala assim, sai do meio dela, povo meu, sai do sistema. Babilônia é um sistema, querido. Vai existir no futuro, já existiu no passado e existe hoje também. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos lá. Então, o anúncio da queda de Babilônia vem justamente a partir do versículo de número 7, que diz assim, ó. Quanto ela se glorificou, ela que é Babilônia, o sistema, e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto. Porque diz em seu coração, estou assentada como rainha e não sou viúva e não verei o pranto. A figura aqui é de linguagem figurada, entende? Isso quer dizer que o império do anticristo e os que fazem parte da Babilônia se julgam inabaláveis, se julgam intocáveis porque o sistema é forte, mas Deus é acima de tudo. Por isso que quem anda pela fé é diferente de quem anda pela vista. Se você é um cristão que anda pela vista, você tem que mudar e parar de andar pela vista e passar a andar pela fé. Quando você anda pela fé, você não vê as circunstâncias. Você não olha as coisas à sua volta, pelo contrário, você anda por aquilo que você crê. Aqui Babilônia se julga imbatível, inabalável, toda poderosa, mas Deus vai abater o sistema. Deus ele vai destruir aquele sistema, Deus vai destruir totalmente o império do anticristo. Olha no 8, ó. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto, e a fome, e será queimada no fogo. Olha só, aqui está dizendo que o estado será caótico de Babilônia. O império sofrerá um flagelo grandíssimo. Aqui vai ter um abatimento, ó, e diz assim, ó, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Porque, cara, nada para diante de Deus, nada. Eu, nem você, nem ninguém, nós não somos nada perante o Senhor. Mas, infelizmente, muitos acham que pode e acontece. Basta dar um pouquinho de poder, um pouquinho de desenvolvimento, que aí o sucesso sobe, a soberba vem para o coração, e é justamente o que o diabo quer, não é? Mas aqui mostra que para Deus não existe soberba, não existe ostentação, nem poder, nem nada. Babilônia é símbolo de oposição a Deus.
E nesta manhã você deve entender isso. Essa oposição contra Deus é uma oposição de um sistema, mas muitos hoje fazem oposição a Deus através de seus comportamentos. Deus é grande, é o Deus que julga. Olha no 9. E os reis da terra que se prostituíram com ela, quer dizer, os reis, os líderes da terra, que se prostituíram com Babilônia, ou seja, com o sistema do anticristo de uma forma geral, e viveram em delícias, a chorarão, porque a queda vai ser feia. E sobre ela prantearão quando virem aqui o fumo do seu incêndio. Isso mostra que aquela cidade de Babilônia, a princípio é a capital, mas aqui é um sistema, envolve todo mundo globalizado da época, porque nós já estamos na globalização, você sabe disso, a não ser que você seja uma pessoa que infelizmente no nosso meio tem gente tapado, me perdoe a expressão, que não conhece a Deus, não conhece nada, porque é fechado, não escuta a rádio, não vê televisão, não usa a internet, aí o cara está desligado. Isso não é de Deus, querido, porque Deus quer você crescendo no conhecimento e na graça, sabendo o Deus que você serve, conhecendo profundamente as escrituras que você carrega aí na sua mão. Não adianta você levar a Bíblia se você não sabe o que está dentro da Bíblia. E a Bíblia diz aqui claramente que esse sistema globalizado, que eu estou falando aqui, a globalização envolve o sistema econômico, o sistema político, o sistema monetário, todas as áreas que você vê, tudo isso faz parte de um sistema, mas um sistema que vai cair, e o incêndio aqui diz que será grande. Qual é a visão? A visão é de uma cidade bombardeada, a visão é de uma cidade em chamas, a visão é de um povo que vai sofrer, porque na verdade quando nós vemos isso, nós devemos ter a nossa certeza que o nosso Deus é um juiz justo, que o nosso Deus há de julgar todas as coisas, como neste dia e nesta manhã, no momento em que você está aí na sua casa simplesmente prestando atenção, Deus já está pelejando por você. Você não precisa correr atrás da bênção não, querido, porque é a bênção que vai correr atrás de você, no momento em que você crê naquele que é o verdadeiro, naquele que é o único, naquele que soluciona todos os nossos problemas. Assim será a queda de Babilônia e assim será a oposição também para você e para mim, sempre quando nós fazemos o trivial, o simples, aquele modesto, normal, simplesmente o que Jesus quis e quer que nós venhamos a fazer. Tema Apocalipse 18, título Estudo do Apocalipse, parte 35, a partir do versículo 10 ao 12, a queda da Babilônia. Olha, ele anuncia, ele manda sair, ele diz e vai acontecer. Verso 10. Estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Estes são os que estão de fora, este é o anjo que está de fora, esse é o povo de Deus que está de fora. E vai olhar e vai falar, ai, a Babilônia caiu. Querido, não há sistema que seja oposto a Deus que venha a permanecer para sempre. Tudo que se levanta contra Deus cai. Só que o tempo de Deus não é como o nosso tempo. O tempo de Deus é o Kairos, o nosso é o Cronos. Nós trabalhamos com minutos, segundos, horas, dias, meses, anos e por aí vai. Deus não, porque um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Aqui diz que numa hora, essa hora dá a entender o que é um momento, é rápido. Isso quer dizer que está existindo e vai desaparecer. 11, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra. Quem são os mercadores da terra aqui? Todos aqueles que participam e participarão desse sistema, porque são mercadores, eles vendem, eles comercializam, todo o sistema hoje você conhece como é que é, porque ninguém mais compra as suas mercadorias, porque o sistema vai acabar. Babilônia vai sucumbir e tudo será destruído justamente pelo Cristo que vai voltar. 12 diz, mercadorias de ouro, de prata e de pedras preciosas e de pérolas, e de linho fino, de púrpura, e de seda, e de escarlata, e toda a madeira odorífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, e de ferro, e de mármore. Veja bem, aqui está dizendo todo um sistema passado. Claro que essa figura de linguagem aqui é da época passada, quando esses produtos eram comercializados e eram de ponta. Hoje você não tem mais esse tipo de comércio, pelo menos dessa forma. Não, você tem outro tipo.
Hoje em dia você tem comércio de cigarros, você tem comércio de bebidas, você tem comércio de computadores, você tem comércio de aparelhos domésticos, ou seja, todo o sistema hoje de roupas, de grifes, de tudo que tu imaginar, querido. Se você for comprar uma coisinha pequenininha, você que vive num mundo talvez de poucos valores, você compra coisas pequenas por valores imensos. Você que tem um reloginho aí que custa às vezes R$100, você acha caro, tem relógio de 6 mil, 9 mil, 10 mil, 20, 30 mil reais, se você não sabe. Ou seja, por trás de tudo isso que você vê, tem um sistema grandioso. E nesse sistema grandioso que nós já vivemos hoje, a Babilônia está embutida. Lembre-se, porque a Babilônia está ligado ao lado religioso, está ligado ao lado político e está ligado ao lado comercial. E tudo isso que hoje você vê, ou talvez não veja pelo seu desligamento das fontes que transmitem isso para o nosso conhecimento, você tenha certeza. Esse sistema que já existe, esse sistema que será mais amplamente dominado pelo anticristo na época da grande tribulação, esse sistema vai ter a sua queda e a sua queda será feia. Sabe por quê? Porque Deus sempre deixa a coisa acontecer, mas quando nós falamos uma hora no momento, isso quer dizer que num piscar de olhos, assim como será o arrebatamento da igreja, também será a queda do sistema babilônico. Da mesma forma que tudo acontece imediatamente, Deus numa palavra, uma só palavra de Deus, e todo um sistema vai cair. Mas graças a Deus, nós estamos fora disso, nós não fazemos parte desse sistema, e espero que você e eu não venhamos a fazer parte também. Mas uma coisa é certa, no momento em que tudo isso estiver acontecendo, saiba, é a preparação para a volta de Cristo, que acontecerá mais à frente, porque o Império de Babilônia é símbolo do último império humano na Terra. Desde o passado até os dias atuais, os homens dominaram a Terra e a destruíram, mas no momento certo, Jesus voltará para acabar com o império dos homens, o império do diabo, o império do anticristo, e estabelecer o seu reino de glória, o seu reino milenial, que fará a diferença na terra, e é isso que nós aguardamos nesta manhã. Portanto, fique tranquilo, descanse no Senhor, e Ele vai fazer os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, porque assim diz a palavra de Deus, assim nós cremos, e assim será, em nome de Jesus. Amém.